Vamos lá, dando continuidade às nossas aulas de legislação estatutária. Agora, para falar da Lei 10.994 de 97, que fala da organização básica da Polícia Civil no Rio Grande do Sul. Meus queridos, olha só, aqui é a leitura mesmo, tá? É só falando de estrutura, então você vai dizer, pô, Gi, agita aí landslide, não é essa a minha intenção. Mas é isso aí, é leitura da legislação, tá? É organização, é estrutura, vamos fazer essa leitura, vamos prestar atenção. Você vai ler também com bastante cuidado a legislação. Temos uma aulinha só para tratar aqui sobre a organização básica, tá? Depois, nas aulas seguintes, teremos mais duas daí para falar sobre o Estatuto da Polícia Civil, dos servidores da polícia. Aí esse é completaço, tá? Aqui, vamos lá. Organização. Ó, disposições gerais. A Polícia Civil, instituição permanente do Estado, então aqui, ó, pode ser que no teu concurso eles mudem isso para transitória, não, é uma instituição permanente, incumbe o exercício com exclusividade das funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Cuidado, hein? No teu concurso eles podem colocar, inclusive as militares, não. As militares ficam fora aqui da investigação da Polícia Civil. A Polícia Civil é a polícia judiciária, exerce poder de polícia, mas o poder de polícia é polícia judiciária, não é polícia administrativa, certo? Enquanto que a Polícia Militar é administrativa. Aqui é a polícia judiciária, depois que o crime já ocorreu, certo? Lembre-se, então, ela exerce com exclusividade, exceto aí as infrações penais militares, está fora da competência da Polícia Civil. Para que você preste esse concurso, para que você ingresse, né, como inspetor de polícia, escrivão de polícia, necessariamente é preciso ter diploma de nível superior, certo? Sendo o cargo de comissário, de polícia o final da carreira de ambas as categorias. Então, você que vai ser aí inspetor ou escrivão, pode chegar ao final da carreira como comissário, mas para isso tem que ter diploma de nível superior em qualquer área. Ó, o comissário de polícia poderá responder pelo expediente administrativo de delegacia de polícia de primeira categoria, sendo vedada a prática de atos privativos de delegado de polícia. Sabe que o que é o do delegado, né? O delegado aí é a autoridade policial, só que o comissário pode sim responder pelo expediente se for delegacia de primeira categoria. Para isso, recebe uma gratificação. Sabe aquela gratificação por função que a gente viu lá no Estatuto Geral? Então, recebe. Há possibilidade de recebimento, melhor dizendo. O que faz a Polícia Civil? Isso aqui tem tudo para aparecer no teu concurso, ó. Compete à Polícia Civil. 1. Exercer as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Acabamos de falar. Determinar a realização de exames periciais, providenciando a adoção de medidas cautelares, visando acolher e a resguardar indícios ou provas de ocorrência de infrações penais ou assegurar a execução judicial. Isso aqui tudo tu vai ver com bastante cuidado lá nas aulas de processo penal com o professor, né, delegado de polícia, professor David de Queiroz. 3. Praticar os atos necessários para assegurar a apuração de infrações penais, inclusive a representação e o cumprimento de mandado de prisão, a realização de diligências requisitadas pelo Poder Judiciário ou pelo Ministério Público nos autos do inquérito policial e o fornecimento de informações para a instrução processual. Então, esse caráter todo investigativo aí da Polícia Civil. 4. Zelar pela ordem e segurança pública, promovendo ou participando de medidas de proteção à sociedade e ao indivíduo. Lembrando que a Polícia Civil é sim um órgão de segurança pública. Está lá no artigo 144 da Constituição Federal. 5. Colaborar para a conveniência harmônica da sociedade, respeitando a dignidade da pessoa humana e protegendo os direitos coletivos e individuais. Aqui premissas básicas também do nosso texto constitucional. 6. Adotar as providências necessárias para evitar perigo ou lesões às pessoas e danos aos bens públicos ou particulares, né? Tem uma história ótima do amigo meu que é delegado, que não é o Davi, é um outro, nem o Leonardo, é um outro, que ele disse que tinha feito uma apreensão lá num determinado carro e tal, e que o carro estava lá na parte da delegacia e precisava, tinha droga no carro, precisava fazer uma perícia. Aí chamaram lá o Instituto de Perícia. Aí tá, o Instituto Pericial lá fazendo perícia, beleza, daqui a pouco terminaram, foram embora.
Aí a escrivã foi sair, foi pegar o carro dela, quando olhou não tinha periciado o carro dela. Imaginem só, ao invés de periciar o outro carro que estava no pátio, que era o carro que tinha se aprendido, periciar o carro da escrivã. Jesus, né? Meu Deus, isso não vai acontecer com vocês, tem que tomar bastante cuidado, né? Para não causar lesão aos bens públicos nem aos bens particulares. 7. Organizar, executar e manter serviços de registro, cadastro, controle e fiscalização de armas, munições e explosivos. E expedir licença para as respectivas aquisições e portes na forma da legislação pertinente. Então, cuidado aí com a utilização das armas e dos explosivos. Exercer outros encargos pertinentes ao melhor desempenho da ação policial. Então, aqui as competências da Polícia Civil, grave isso porque tem tudo para aparecer no teu concurso. Afinal, você vai fazer o concurso para a Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Artigo 5º. São símbolos oficiais da Polícia Civil. O quê? O hino, a bandeira, o brasão, o distintivo ou outro capaz de identificar o órgão conforme modelos estabelecidos por ato do chefe do Poder Executivo. Lembrando sempre que a polícia, no caso da Polícia Civil, é órgão, integrante da estrutura do Poder Executivo Estadual. 6º. Fica estabelecida a data de 3 de dezembro como dia da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, sendo patrono do órgão o delegado de polícia Plínio Brasil Milano. Ó, tem até um patrono, né? Então, atenção, qual é o dia? Dia 3 de dezembro. Isso pode cair? Pode. Isso já caiu o concurso? Já. Eles gostam de pedir o dia do servidor, o dia, e aqui pode aparecer também lá na tua prova. 7º, são princípios da Polícia Civil. Quais são os princípios que vão nortear a tua conduta? Você, futuro policial civil aí do Rio Grande do Sul. A unidade de procedimento, a hierarquia e a disciplina. Então, observem aí bem essa relação, né? Poder hierárquico, poder disciplinar bem presente. Então, a unidade de procedimento, esse procedimento aí bem pautado em unidade, hierarquia e disciplina. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vamos lá. Artigo 8º. O inquérito policial presidido exclusivamente por delegado de polícia. Então, quem é a autoridade que preside o inquérito policial? É o delegado de polícia e com exclusividade, né? É um instrumento investigatório que reúne a comprovação cronológica de diligências destinadas à apuração de infração penal, suas circunstâncias e autorias. Aqui já fica a dica, hein? As aulas do professor Davi Queiroz de inquérito são imperdíveis. Ele é uma figura, eu sou fã dele, ele é uma estrela, né? E ele vai te auxiliar muito com as aulas de inquérito, que são sensacionais. Ele é top, top, top das galáxias aí. Pode confiar em mim, porque é top. Vamos lá. Os atos de polícia judiciária e as diligências de investigação policial serão precedidas, observem, de portaria ou ordem de serviço, respectivamente expedida pela autoridade policial. Então, olhem bem, tudo que você vai fazer, que você vai executar enquanto policial, vai depender de uma portaria ou de uma ordem de serviço, que vai ser expedida pela autoridade policial. Depois que você atuou, ó, o agente policial responsável pelo cumprimento da diligência de investigação, após a conclusão total ou parcial, fará relatório circunstanciado dos fatos. Então, observe, para você poder agir, vai ter que sair uma portaria ou uma execução de serviço. E depois dessa diligência, você vai fazer um relatório aí minucioso a respeito de tudo que aconteceu. Tanto a portaria, a ordem do serviço, como o relatório farão parte aí do feito policial correspondente. Se for inquérito, lá ao inquérito, ok? Artigo 9º. A Polícia Civil tem a sua organização básica institucionalizada nos seguintes órgãos. Então, vamos lá. Quais são os órgãos, qual é a estrutura básica aí da Polícia Civil do Rio Grande do Sul? 1. Órgãos de direção superior. Então, vamos lá. Pirâmide. Quais são os órgãos de direção superior? O chefe de polícia, o subchefe de polícia e a Corregedoria Geral, a COGEPOL. Depois, órgãos de assistência e assessoramento vinculados ao chefe de polícia. Quem? O Gabinete do Chefe de Polícia, a CGP, e o Gabinete de Inteligência e Assuntos Estratégicos, a GIE, né? Ou a GIE. Eu penso que eles devem falar GIE, né? Depois, órgãos colegiados. O Conselho de Administração Superior, o CAS, e o Conselho Superior de Polícia, né? O CSP. Órgãos de execução regionalizada vinculados ao chefe de polícia. Então, é execução regionalizada, execução regionalizada.
Departamento de Polícia Metropolitana, DPM, e Departamento de Polícia do Interior, o DPI. Órgãos de execução especializada vinculados ao chefe de polícia. Então, observe, aqui era execução regionalizada, aqui é execução especializada. E vamos ter Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa, Departamento DHPP, né? Depois, Departamento Estadual de Investigação do Narcotráfico, o DENARC. Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC. Departamento Estadual da Criança e do Adolescente, o DECA, certo? Esses aí os departamentos especializados. Órgãos de execução direta vinculados aos órgãos de execução regionalizada ou especializada. Então, aqui é o que vai botar a mão na massa mesmo, né? Vamos lá. Delegacias de polícias regionais, DPR. Delegacias de polícia especializada, delegacias de polícia distritais, DPD, e delegacias de polícia, ADP. IC, delegacias de polícia de pronto atendimento, DPPA. Dá-lhe sigla, hein, povo? Dá-lhe sigla. Isso aqui é doído, hein? Mas você tem que memorizar, você tem que saber a estrutura do local onde você vai trabalhar, tá? Isso é importante. Órgãos de apoio administrativo e de recursos humanos vinculados ao chefe de polícia. Academia de Polícia Civil, a ACADEPOL. Departamento de Administração Policial, a DAP. Departamento de Tecnologia da Informação Policial, DETIP. Então, observem aí, essa é a estrutura. Eu até sugiro que você faça um organograma desse esquema todo, certo? Isso ajuda. Se você faz um organograma, um fluxograma, né, um mapa mental, isso te ajuda a fixar. É muito importante que você saiba, né? A gente precisa saber o local onde a gente vai trabalhar, a estrutura em que a gente vai integrar. Isso é muito importante. Então, tem tudo para aparecer. Agora, a gente fala um pouquinho sobre esses órgãos principais aí. Ó, órgãos de direção superior. Ao chefe de polícia, que é um delegado de polícia de classe final de carreira, indicado pelo secretário de Estado da Justiça e da Segurança e nomeado pelo chefe do Poder Executivo, compete dirigir as atividades de polícia civil, bem como exercer a sua representação e aí vem as competências. Você vai ler todas essas competências, isso é muito importante. Todos os incisos do artigo 10, que são as competências do chefe de polícia, você vai fazer uma leitura com muito cuidado, aí eu já coloquei aqui a observação. 11. O subchefe. O subchefe, que é o delegado de polícia, também indicado pelo secretário de Estado, também, né, da Segurança e nomeado pelo chefe do Poder Executivo, é o substituto do chefe de polícia. Então, tendo algum impedimento lá do chefe de polícia, quem é que assume é o subchefe de polícia. Aqui o nome ajuda, né? A Corregedoria Geral de Polícia exerce o controle interno da atividade policial e competindo-lhe. De novo, você vai estudar aqui todas as atribuições. Lembre-se, a Corregedoria é sempre aquele órgão interno, né, de verificação, aí, de controle. Então, se eu tiver algum problema com o policial, posso ir lá e fazer uma denúncia junto à Corregedoria. A Corregedoria vai fazer esse papel de controle interno. Depois, órgãos de assistência e assessoramento. Então, ó, os órgãos de assistência e assessoramento, que a gente já viu no artigo anterior, exercem suas funções junto ao chefe de polícia. Sendo que, ao gabinete do chefe de polícia, compete prestar-lhe assessoramento e assistência em assuntos de administração interna, serviços de recepção em telecomunicações, jurídicos, de planejamento, técnico-policiais, de informações especiais, de comunicação social e relações comunitárias e institucionais. 2. Ao Gabinete de Inteligência e Assuntos Estratégicos, compete prestar assessoramento aos órgãos operacionais em matéria de inteligência policial. Depois a gente fala um pouquinho sobre os órgãos colegiados. O que nós temos aqui? Artigo 14. O Conselho de Administração Superior é composto pelo chefe de polícia, que o presidirá, e pelos titulares de todos os departamentos e órgãos do mesmo nível, tendo por competência assessorar a chefia de polícia no exercício de suas atribuições, bem como deliberar sobre assuntos que lhe forem encaminhados, especialmente no que se refere, de novo, você vai fazer a leitura de todas as atribuições. Aqui a gente não vai ficar lendo atribuição por atribuição, você vai fazer a leitura cuidadosa disso. Depois,
E os órgãos de execução regionalizada? Lembrando que tem os órgãos de execução regionalizada e os órgãos de execução especializada. Então, gravem isso. Os regionalizados, nós vamos ter o quê? Os órgãos de execução regionalizada exercem suas funções no âmbito de sua respectiva região. O nome ajuda, né? Sendo que, ao Departamento de Polícia Metropolitana compete coordenar, fiscalizar e executar as atividades de polícia judiciária e de investigações de infrações penais na capital e nos municípios que integram a região metropolitana, sem prejuízo da competência dos órgãos de execução especializados. E 2. Ao Departamento de Polícia do Interior, a DPI, compete coordenar, fiscalizar e executar as atividades de polícia judiciária e de investigações de infrações penais no interior do estado do Rio Grande do Sul, sem prejuízo da competência dos órgãos de execução especializada. Artigo 18. Agora a gente fala um pouquinho sobre os órgãos de execução especializada. Os órgãos de execução especializada exercem suas funções em todo o território estadual. Sendo que, aí vem, ao Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa. Aqui nós vamos combinar o seguinte, eu trouxe de novo o nome dos departamentos, mas você vai avaliar essas competências todas lá na lei, tá? O nome já ajuda, né? O nome já te ajuda a saber quais são as competências. Então, quando eu falo que Departamento Estadual de Homicídios, Proteção à Pessoa, a gente vai ver os crimes praticados contra a pessoa especial que tange a homicídios. Depois, ao Departamento Estadual de Investigações e Narcotráfico, então, DENARC, nós vamos ver tudo que envolve aí o tráfico de drogas. Ao Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, né? Então, os demais outros crimes, né? Aí que só investigação que não daqueles especializados em específico. Ao Departamento Estadual da Criança e Adolescente, então, o DECA, quando envolve aí, né, no caso, os atos infracionais. Órgãos de execução direta. O que nós vamos ter aqui, ó? As delegacias de polícia regionais, as delegacias de polícia distritais, as delegacias de polícia especializada e as delegacias de polícia de pronto atendimento, observe a estrutura, serão instituídas por decreto do chefe do Poder Executivo. Então, isso aqui pode aparecer para você, assim, ó. Qual é o instrumento que vai instituir todas essas delegacias, esses órgãos, né, determinadas delegacias? O instrumento é um decreto, certo? Então, aí o decreto do chefe do Poder Executivo. Competindo-lhes em sua área de atuação a realização das atividades de polícia judiciária e de investigação criminal. Aí o artigo 20 vai falar sobre os órgãos de apoio administrativo e de RH, né, de recursos humanos. Os órgãos de apoio administrativo e de recursos humanos têm por competência executar as atividades referentes à administração de pessoal, material, finanças, obras civis, serviços complementares e capacitação de recursos humanos. Então, se você tem alguma coisa em relação à sua ficha profissional, né, alguma gratificação para receber e tal, tem lá o órgão de recursos humanos. Tem também tudo que vai envolver, tem que reformar uma determinada delegacia e tal, todo aí esse órgão de apoio administrativo, tá? Então, observem, obras civis, serviços complementares, né? E o serviço de RH vai ser feito aí por esses órgãos. Depois, ainda, nós temos a Acadepol, né? A Academia de Polícia, órgão responsável pela formação e desenvolvimento dos recursos humanos, né? E aí vem as competências que você também vai fazer a leitura bem cuidadosa, né? Lembrando que você, né, futuro policial aí civil do Rio Grande do Sul, vai, obviamente, fazer o seu treinamento lá junto à Acadepol, né? A Academia de Polícia vai fazer todo a sua formação para então prestar um serviço aí a toda a sociedade do Rio Grande do Sul. Vamos em frente, ó. Órgãos, ainda nesses órgãos de apoio administrativo, ó. Ao Departamento de Administração Policial, o DAP, compete coordenar, executar e fiscalizar, no âmbito da Polícia Civil, as atividades referentes à administração de pessoal, material, transporte, orçamento, finanças, contabilidade, auditoria interna, serviços gerais e serviços de assistência social. O 23 vai falar, então,
da DETIP, que é da tecnologia. Ó, ao Departamento de Tecnologia de Informação Policial, compete coordenar, planejar, executar e fiscalizar as atividades de informática e de comunicação dos órgãos aí da Polícia Civil, bem como prestar apoio técnico, distribuir e controlar os equipamentos pertinentes às suas atribuições. 25. A titularidade de departamentos, divisões, delegacias e centros de operações na Polícia Civil é privativa de delegado de polícia. Então, cuidado, né? Cuidado aí com essa lei quando ela fala que é exclusiva, né? Quando é privativa, essa questão toda. Lembrando que a exclusiva é aquela que não delega, né? Quando é privativa até é possível. Essa é a máxima aí, é o que a gente sabe das nomenclaturas como correto. Com isso, a gente finaliza essa parte da organização básica. Ó, não fique bravo, hein? Gi do céu, quanta coisa para memorizar. Vamos conversar aqui rapidinho. Ó, é a estrutura, você precisa obrigatoriamente saber a estrutura do local onde você vai trabalhar. Já conversamos a respeito disso, tá? Então, a gente já tratou a respeito do Estatuto Geral, né, dos servidores, lá o Estatuto dos Servidores do Estado do Rio Grande do Sul. Lembrando que só cai uma partezinha, conforme a gente já viu. Depois, essa lei, que é uma lei bem curtinha, tem aí 28, 29 artigos, que é a Lei 10.994, que trata da organização básica, que é memorização, você vai memorizar tudo que está nessa lei. E nas duas próximas aulas, a gente entra num tema um pouco mais pedreira, que é o Estatuto dos Servidores da Polícia Civil. Então, assim, ó, tem servidor, que é a grande parte, né, dos servidores do Rio Grande do Sul, que são abrangidos só pelo Estatuto Geral. No caso dos policiais civis, não. Existe o Estatuto Geral, mas existe o Estatuto Específico. Então, a gente vai utilizar o específico e, subsidiariamente, desculpem, o geral. Então, o que você vai fazer? Tá? Para as nossas próximas aulas, você vai fazer a leitura cuidadosa, antes da nossa próxima aula, do Estatuto da Polícia Civil. Então, você vai fazer toda a leitura do Estatuto, depois você assiste as nossas próximas duas aulas a respeito desse tema. Tá combinado? Porque senão fica prejudicado. Tá? A gente tem um ritmo mais pesado, vai pontuando mais importante. É importante que você já tenha feito a leitura. Então, você faz a leitura antes, assiste as nossas aulas e depois faz a leitura novamente. Tá ok? Então, siga firme aí na leitura e a gente volta já já com as nossas aulas sobre o Estatuto dos Servidores da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Beijo!